Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Estamos aqui falando sobre termoquímica, agora a segunda parte nós vamos falar dos tipos de calor envolvido no processo. Preciso que vocês prestem atenção e se vocês ainda não assistiram a parte 1, procure no canal para assistir, para que seja complementado com esse vídeo agora, tá bom? Beleza? Vamos à frente, vamos começar o nosso conteúdo. Perceba o seguinte, tá? Quando eu falo de tipo de energia, tipo de calor, tipos de reações, eu preciso entender que quando eu falo de termoquímica, a entalpia está envolvida. E aí nós temos a entalpia padrão. E o que seria essa entalpia padrão? Seria nada mais do que os valores de entalpia para uma determinada substância. Lógico, em seu estado padrão. E como é considerado esse estado padrão aqui? Primeira ideia. O estado padrão está relacionado à estabilidade, está relacionado à estável, à parte estável, à forma estável de uma substância a 25 graus e 1 atm. São as condições aí permitidas para que nós tenhamos essas condições necessárias para chamar, de entalpia padrão. Então vamos entender o seguinte, algumas substâncias elas vão ser muito mais fáceis de a gente associar. Por exemplo, as substâncias simples. Então as substâncias padrões, que estão no estado padrão, ela está associada justamente à sua estabilidade. Então o valor para esse delta, para esse H, quer dizer, essa entalpia vai ser zero. Então as substâncias padrão. No estado alotrópico, tá certo? Então perceba o seguinte, quando eu estou falando de O2, é diferente de O3. O3 não vai ter essa regra. Então, ela vai ser uma exceção. Então, perceba que quando eu falo de O2, eu tenho que lembrar que existe o O3 e ele não tem a estabilidade que o O2. Então, o padrão é para O2 e o delta, o delta H, a variação de entalpia, melhor dizendo, a entalpia ali, ela vai ser zero. E agora nós vamos falar que é a entalpia de formação, entalpia aí de alguns compostos, de alguns elementos aí. Então, perceba que as demais substâncias possuem um valor tabelado. E você não precisa decorar esses valores, porque a questão ela vai ter que fornecer esses valores, tá certo? Então, vamos lá. Vamos pensar aqui nas entalpia padrão para as substâncias aqui mencionadas. Perceba que no lado esquerdo eu tenho aí a água e tenho outras substâncias. E o valor aí está negativo, então menos 286 kJ. Já no lado direito nós temos algumas substâncias com valor positivo. Lembra de endotérmico e isotérmico, tá bom? E aí nós vamos entender mais ou menos assim. Como são obtidos esses valores? Então, nós temos o calor de formação e o calor de combustão, representado por variação de ΔH, esse ΔH com F é de formação da substância. Já da combustão, ele tem um C, então isso que vai diferenciar, tranquilo? Então, vamos lá. Definição aí para a entalpia, o calor de formação. É o calor envolvido na síntese. Lembra que a síntese é a produção, tá, de um mol de qualquer substância aí. Agora tem que ser a partir das substâncias padrão. Nós temos que falar da substância que está no estado fundamental, tá certo? Das substâncias simples. Então imagine o seguinte, se eu quero formar água, eu vou pegar as substâncias, que podem formar essa água no seu estado padrão, que seria o hidrogênio e o oxigênio nas partes fundamentais. Então a energia padrão, ou a energia de formação da água, está relacionada a essas duas. Lembrando que os valores para uma molécula de água vai ser representada, lógico, tem que ser equacionada essa equação, tem que se balancear essa equação, e eu percebo que a formação da água libera 286 kJ para cada mol de água. Então essa é a energia, esse é o calor de formação da água, beleza? Então para formar uma molécula de água, eu necessito de 286 kJ por cada mol, tranquilo? Então vamos lá. Se eu olhar outra substância, por exemplo, o etanol, eu percebo que a energia nesse processo ela vai ser envolvida quando eu utilizar as substâncias no estado padrão, no estado fundamental. Carbono, por exemplo, eu vou usar como carbono grafite. Lembra que tem o carbono diamante, grafite e outros, formas alotrópicas, mas eu uso a estável, o padrão, que é o grafite. O hidrogênio, como já havia dito antes, e o oxigênio. Então perceba que agora, para formar um mol de substância de etanol, eu preciso aí de uma quantidade de energia. Balanceando essa equação, eu tenho dessa forma aqui, ó, 2 carbonos, 6 hidrogênios, e aí, lógico, um oxigênio representado. Olha a energia aí nesse processo. Então, para formar a energia, o calor de formação do etanol, é necessário 278 kJ
mol. Perceba que a água tem um valor aí considerável, né? E agora nós vamos entender da combustão. Gente, é o seguinte, tá? A combustão, todo mundo sabe quando algo está queimando, ele libera calor, você percebe a temperatura ao redor daquilo ali. Então, o que eu tenho que entender? A energia, o calor de combustão está relacionado à liberação, à quantidade de energia liberada quando um mol de qualquer substância está entrando em um estado de combustão. E lógico, eu vou estar olhando sempre o que os componentes, né, que vão ser formados aí, eles têm que estar no estado padrão também, esses participantes estado padrão. Perceba que o metano aqui, o CH4, ele vai entrar em combustão. Perceba que o oxigênio está como comburente. E combustão, quando é uma combustão completa, nós vamos formar sempre gás carbônico e água. E aí perceba que nesse processo, eu tenho que entender que é sempre um mol de substância. E balanceando, eu tenho 4 hidrogênios aí. E na realidade, nós temos 2 oxigênios, né, para o oxigênio. 4 oxigênios vai ser balanceado. E aqui eu tenho justamente esse composto aqui já na sua equação e devidamente balanceado. A energia de combustão para o metano é de 890 kJ. Lembra que o sinal é negativo, é que está sendo liberado energia, tranquilo? E aí nós vamos perceber que outra substância como o etanol, como em combustão, tem o oxigênio como comburente e formação de gás carbônico e água. Nesse processo, lógico, eu tenho que balancear, já que é um mol de substância que está entrando em combustão. Balanceando totalmente, eu tenho aí 2 carbonos. Aí eu percebo que os hidrogênios, eu tenho 6 no lado dos reagentes, devo ter 6 no lado dos produtos. E totalizando agora com o oxigênio, percebo que no lado dos produtos nós já temos 7. E aqui eu vou balancear aqui, ó, esse oxigênio. E no final eu tenho a formação, o calor aí envolvido, né, de combustão aí seria de menos, né, isso o ΔH, menos 1.368 kJ. E lembrando que o menos ele só está indicando que é exotérmico, que foi liberada essa quantidade de energia no processo. Eu vou colocar o exercício, eu preciso que vocês dêem uma pausa no momento do vídeo para poder responder essa questão e depois voltar para a gente corrigir junto, tá? Eu vou colocar a parte do texto para que vocês analisem. Vamos responder essa questão aqui juntos, tá? Então imagine o seguinte, F. Haber, que foi prêmio Nobel, e aí nós temos o Bosch. Esses dois foram responsáveis pelo desenvolvimento do processo de obtenção da amônia a partir do nitrogênio e do hidrogênio. O trabalho de Haber e Bosch foi de fundamental importância para a produção de fertilizantes nitrogenados, o que permitiu um aumento considerável na produção mundial de alimentos. Por esse motivo, o processo Haber-Bosch é considerado uma das mais importantes contribuições na química para a humanidade. A amônia, ainda hoje, é produzida com base nesse processo. O gráfico a seguir relaciona o calor liberado pela reação com a massa de hidrogênio consumida. Então vamos lá, vamos olhar esse gráfico aqui. Então perceba que eu tenho aí a relação da massa, tá certo? Pelo calor liberado nessa equação, nessa reação. E agora ele diz o seguinte na letra A: determinar a entalpia de formação da amônia em quilojoules. Ele deu os dados aqui, que a amônia, por exemplo, é 14 gramas por mol, é a massa molar dele, e o hidrogênio, lembrando que é 1, tá? Letra B diz: escreva a fórmula estrutural do HNO3. Então, nós vamos falar um pouquinho de geometria, né? Vamos fazer a ligação ali, covalente, né? E ver também os elétrons livres que possa haver. Então, vamos lá, vamos para a primeira questão aí. Determinar a entalpia de formação da amônia, lógico, em kJ. Então, perceba o seguinte, para a molécula amônia NH3, eu preciso utilizar os participantes, os reagentes ali, como os elementos padrão, né? Os elementos mais simplificados, a fórmula simples, substâncias simples ali que são representadas. Então, perceba que o N, que é o nitrogênio, tem que ser N2, e o hidrogênio, H2. Então, perceba que a equação é essa, só precisa ser balanceada. Perceba que o nitrogênio tem dois mols, dois nitrogênios no lado dos reagentes. Como eu sei que a molécula de amônia é 1 mol, já que nós estamos falando aí nessa questão de formação, então eu vou equiparar aí essa quantidade. Então, no lado dos reagentes tem 2, então eu vou ter que colocar meio ali no lado, desculpa, um no lado
do reagente. Se no lado dos reagentes tem 2 e eu só preciso de 1 mol para a formação, então eu vou colocar aqui meio na frente do N2 para poder balancear. Perceba que o hidrogênio no lado dos produtos estão 3, valor 3. Então eu preciso ter aqui 3 sobre 2 para dar o mesmo valor. Para calcular, o que eu preciso lembrar? Eu preciso lembrar que no cálculo aqui ele colocou a quantidade de energia liberada e a massa consumida, tá? Então, o que é que nós vamos fazer aqui? Ó? N2, qual é a fórmula de... Qual é a massa de N2? Então, lembra que 14 é para o N, então nós temos dois N's, então eu tenho um valor aí de 22, tá certo? De 28, lembra? Tá? Só que qual é o detalhe? Na equação, não foi uma molécula por completo, é metade. Então, eu vou estar aí olhando como 0 mol, 0,5 mol. Então, 0,5 mol dessa substância vai formar um mol de N2, de NH3, perdão, de amônia, tá certo? Então, o que é que nós vamos perceber aqui? Analisando de uma forma geral, eu tenho uma massa molecular para o N2 de 28 gramas por mol, e eu coloco aqui 14 gramas, porque é a metade, não é uma molécula completa, tá certo? Vai corresponder, vai formar um mol de amônia. Então, o que eu vou perceber agora? Se 21 gramas de N2 forma 68, tá? Perceba aqui, ó, N2. Aí o que é que eu tenho que relacionar? Perceba que a massa que ele colocou lá, ó, de acordo com o gráfico, foi 21. Então, 21 está para 69 quilojoules de liberação. Então, o que é que eu vou perceber aqui? Ó? Nós colocando aqui, ó, 21 gramas de N2, ele vai gerar 69 quilojoules de energia. Isso de acordo com o gráfico, tá, gente? Isso de acordo com o gráfico. Quando eu olho a quantidade que nós utilizamos na equação, foram 14 gramas. Então, 14 gramas vai corresponder a qual a quantidade de energia? Então, é só a regra de 3. Então, eu percebo meio pelos extremos, né? Eu vou montar aí essa equação. Então, eu tenho 14 aqui vezes 69 dividido por 21, que é a massa lá que está no gráfico, tá, gente? Está no gráfico. Quando eu faço a multiplicação e a divisão, eu tenho um valor numérico de 46. Quando nós estamos falando de energia, 46 kJ. Então, esse valor aí foi o que foi obtido, né, como resultado. Montando a equação, eu percebo o seguinte, que a energia nesse processo, tá, é de menos 46 kJ para cada mol de substância aí, tá certo? Então, esse foi o calor liberado para essa equação, beleza? Então, a primeira questão aí resolvida. Na segunda, ele pede que forme, que a gente coloque a estrutura da molécula. Lembrando que essa parte é mais inicial aí de química. Então, quando eu tenho um NH3, eu vou ter que representar da seguinte forma. O nitrogênio está na família 5A, família 15, né? Então, ele vai ter 5 elétrons na sua última camada, camada de valência. Já o H3, no H, o hidrogênio, família tem um elétron aí. Então, como são 3 hidrogênios, eu tenho 3 elétrons que vai ter que balancear, vai ter que equiparar, vai ter que ser utilizado. No total, eu tenho 8 elétrons aí envolvidos no processo, gente. 8 elétrons envolvidos no processo, tá? O que é que eu vou perceber? O nitrogênio, ele tem 5 elétrons no total, né? Representando aqui, ó. Perceba que ele vai compartilhar elétron com os hidrogênios. Então, compartilha um com hidrogênio, com outro hidrogênio, com os 3 hidrogênios. Lembrando que, se você olhar direitinho, analisando de forma bem sutil, perceba que são 8 elétrons envolvidos. Eu vou representar aqui, ó. Olha a numeração, ó. Tem um 8 que precisa ser envolvido. Eu utilizo 2, um do nitrogênio, um do hidrogênio, então são 6 que faltam ser envolvidos. Coloco mais 2, 4 agora. Coloco mais 2, eu percebo que são 2 envolvidos. E, lógico, para finalizar a quantidade de 8 elétrons, eu coloco 2. Simplificando de uma forma geral, geralmente você distribui os 5 elétrons que estão na camada de valência para o nitrogênio e vai compartilhar com o hidrogênio cada um desses elétrons. E vão restar 2 elétrons livres, tá certo? E aí, representando essa forma eletrônica, essa estrutura eletrônica, tranquilo? Lógico, para a forma estrutural, eu preciso entender que ela não difere de trigonal plana porque ele possui esses 2 elétrons livres aí, né? E ela vai ser uma substância que vai ter uma polaridade.
beleza? Então a estrutura melhor representada seria dessa forma, tá? Então aí eu estou representando as ligações e os elétrons livres, beleza? Então o que é que eu preciso que vocês entendam é que para termoquímica, essa parte da termoquímica que envolve os tipos de reações, que envolve o calor envolvido, ela é uma síntese, é uma simplificação de todo o processo. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido o vídeo. Caso no final do vídeo tenha alguma dúvida, volte, pause, né, reveja e tenta resolver algumas questões para assimilar melhor esse conteúdo, beleza? Até mais!